Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo semanal. É sempre um prazer me reunir nessa sala, nesse dia, para poder compartilhar com vocês os nossos estudos. Mas antes de estudarmos o assunto dessa noite, nós vamos ter um momento de oração. Gostaria que vocês continuassem orando pela nossa cidade, pelo governo de nossa cidade, pela paz de nossa cidade, que estivéssemos orando também em favor do combate à pandemia. Temos alcançado alguma vitória, mas ainda muito pálida, muito distante daquilo que desejamos. Queremos voltar ao tempo em que nossas igrejas possam se reunir plenas, repletas de pessoas ansiosas por ouvir a palavra de Deus. Queremos isso. Estamos felizes pela oportunidade de ultrapassar fronteiras e ir a distâncias inimagináveis com os nossos programas, os nossos estudos gravados e transmitidos pelo canal de YouTube e outros canais. Mas também desejamos muito ter conosco os irmãos, ter um contato pessoal com os irmãos. Estejamos, portanto, irmãos, orando. Orem também em favor daqueles que estão esfriando na fé, desanimando, se envolvendo com o estado de pecado e miséria que graça em nossa cidade. Irmãos que estavam em nosso convívio e que estão esfriando na fé, estão desvanecendo na fé, estão sendo alcançados pela Covid espiritual, que eles possam resistir e vacinar-se contra esse mal, estando na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desse encontro, nesta oportunidade, e pedimos, Senhor, que abençoes a nossa cidade, as autoridades em nossa cidade, especialmente, ó Pai, o teu povo querido, as suas igrejas. Abençoe, Senhor Deus, o combate à pandemia, que ela possa, Senhor Deus, ser vitoriosa pelas autoridades sanitárias. Abençoe, Senhor, o teu povo para que possam obedientemente atender às orientações das autoridades e não se expor, e não se contaminar, nem contaminar outros, para que possamos, ó Pai, controlar essa pandemia física e possamos, então, nos reunir plenos para a glorificação do Teu nome. Nós queremos, ó Pai, também pedir, com muita dor no coração, por aqueles que foram alcançados pela pandemia espiritual, e estão se esfriando, e estão se afastando, e estão se envolvendo, Senhor, com as ciladas pecaminosas que a sociedade oferece. Pai querido, dá-nos como povo teu palavras para alcançarmos estes corações e tirarmos, ó Pai, essas vidas dos laços de Satanás. Abençoe, Senhor, o estudo que estamos realizando nesses dias, nessas semanas, para que, Senhor, esses estudos possam ajudar a esses queridos a entender a responsabilidade que têm diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam também, queridos, de sua contribuição. Envie a sua oferta pela nossa conta bancária, pelo Pix, ou se utilize do QR Code e faça a sua contribuição, envie o seu dízimo, sua contribuição, para que a sua igreja possa continuar pagando as suas dívidas, as suas contas, atendendo às suas responsabilidades, como tem sido até aqui. Eu quero, como pastor da igreja, agradecer a fidelidade de tantos que têm mantido as suas contribuições e ofertas e permitido que a nossa igreja
continue avançando, comprando material, especialmente eletrônico, para podermos melhor servir não apenas a igreja, mas a comunidade cristã e ao povo de um modo geral. Continue ofertando, envie também as suas ofertas para o nosso celeiro do amor. Estamos ajudando vários irmãos e até uma igreja no estado do Rio, cujos irmãos, em pequeno número, de uma área distante de sítios, não estão podendo subsistir confortavelmente. Nós estamos ajudando esses irmãos com mantimentos e com ofertas. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa te abençoar, irmão, irmã querida, que está atendendo nesse instante o nosso apelo. Voltemos ao nosso estudo semanal. Nós estamos abordando nesses dias o estudo escatológico, estamos pontuando situações escatológicas. E hoje eu quero falar sobre o arrebatamento. Os crentes vivem hoje em constante e permanente bombardeio da doutrina do chamado racionalismo cristão, da chamada teologia da prosperidade, doutrinas com foco no materialismo, na teologia do liberalismo permissivo entre os cristãos. E muitos em nosso meio evangélico já vivem em conformidade com o que podem auferir em conforto e ganho em bens materiais, até dizendo serem abençoados e galardoados por Deus, mas pouco se preocupando com o seu compromisso espiritual diante de Deus e até desconhecendo quanto ao seu futuro encontro com o Senhor e desconhecendo o dever de estarem preparados para aquele dia, para aquele momento, o momento do encontro com Jesus. Alguns até nem prestam atenção nas revelações bíblicas escatológicas e não se preparam para aquele evento profético que será marcante na história da humanidade. Você, alguma vez, já parou para pensar no dia quando você estará frente a frente com Jesus na eternidade? De vez em quando eu me surpreendo pensando nisso. Como será? Como será? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que um dia, na sua vida, você estará diante do Senhor, frente a frente com Ele? No estudo de hoje, eu quero despertar vocês, não a curiosidade de vocês, mas a sua atenção para os eventos que nos aguardam no futuro. Aqueles eventos relacionados com o nosso encontro com o Senhor do pós-arrebatamento dos salvos por Jesus. Você crê no arrebatamento? Você tem esperança de que será arrebatado? Você pode dizer com vívida convicção, como os crentes no primeiro século diziam: Maranatá, vem rápido, Senhor Jesus. Se você ainda não pode responder afirmativamente a essas perguntas, ore para que o Senhor desperte em ti o anelo pelo seu triunfo glorioso como igreja, e para que você tenha o teu coração cheio de alegre expectativa e esperança de encontrar um dia com o Senhor nas nuvens. Quero ler 2 textos para vocês, como introdução deste capítulo. O primeiro texto está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Palavras do apóstolo Paulo que procurei traduzir numa linguagem mais compreensível, mais moderna. Outro texto, irmãos, e esse texto de Paulo também, mas a igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, não quero que desconheças acerca daqueles que já estão com o Senhor, para que não fiqueis triste como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que aqueles que morreram e já estão com o Senhor, Deus os trará com ele. Digo-vos isso, dizia Paulo, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos naquele dia da vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram fisicamente. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos, com um toque das trombetas celestes, e os que morreram fisicamente e são salvos por Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois os que estivermos vivos, ainda vivos, e tiverem sido remidos pelo sangue do Senhor, seremos arrebatados através das nuvens ao encontro do Senhor nos ares, para ficar para todo sempre com ele. Por isso, continuou Paulo, sedes consolados e alegrai-vos uns aos outros, confortando-vos mutuamente com essas palavras. O texto está lá, você pode rever na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A igreja, irmãos, está constantemente sendo instada a este alerta para o dia da vinda de Cristo, ou a volta do Senhor. Constantemente. A Bíblia, você abre a Bíblia e ela, especialmente no Novo Testamento, tem alertas nesse sentido. No entanto, pouco se fala sobre o arrebatamento da igreja. Confunde-se muito, e isso muito comumente, o arrebatamento da igreja com a vinda de Cristo. Nos estudos escatológicos proféticos, a vinda do Senhor é uma só. Porém, manifesta-se em duas fases distintas, envolvendo inclusive 3 tipos de povos. Vocês podem conferir esses 3 tipos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Refere-se aos judeus, à igreja, composta pelos crentes fiéis e gentios. É necessário, então, que façamos distinção dos eventos e das ocasiões em que tais acontecimentos previstos profeticamente para o futuro acontecerão. Repito, a vinda do Senhor é uma só. Jesus virá para a sua igreja e a encontrará nos ares. Esta fase da vinda do Senhor é conhecida como arrebatamento. Será uma fase percebida pelos povos e nações, porém, ela se dará de tal forma e tão repentinamente que vai constituir-se um mistério. Será uma vinda e um arrebatamento não visível, não será visto, as pessoas comuns não verão o desaparecimento repentino de milhões de pessoas. Vão perceber, vão saber que desapareceram, mas não saberão como aconteceu. Naquele dia, os mortos salvos por Jesus Cristo, os merecedores do galardão do arrebatamento, terão seus corpos devolvidos pela terra, Isaías 26, 19. E os salvos vivos, fiéis a Cristo, a Jesus Cristo, os servos vigilantes, terão seus corpos
transformados fisicamente e transladados daqui, arrebatados com os crentes ressuscitados. Na fase seguinte, Jesus virá de forma visível, gloriosa e triunfal, e todo olho o verá vindo em esplendor através das nuvens, acompanhado dos seres celestiais e da igreja anteriormente arrebatada. Nessa fase seguinte, ou nessa segunda fase da vinda do Senhor, Jesus pisará a terra. Está lá, o local está até registrado. Zacarias 14:4 fala que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia, diz o texto, ele estará vindo à terra como o Messias de Israel, ocasião em que os judeus que resistiram ao anticristo nos 7 anos de tribulação serão salvos e se tornarão a nação santa de Israel, quando o Senhor ocupará o trono que pertence ou que pertenceu a Davi. Zacarias 14:9. Nessa fase, o Senhor também será o supremo juiz sobre os gentios, homens e mulheres ímpios, que em todas as nações misteriosamente perecerão fisicamente, indo suas almas para o estado intermediário, onde em tormento aguardarão o dia do juízo final para a condenação e castigo eterno, após a ressurreição final, após o dia do juízo do trono branco. O arrebatamento da igreja, que corresponde à primeira fase da volta de Jesus Cristo, será repentina, sem aviso, podendo acontecer a qualquer momento e a qualquer época futura, em qualquer época futura. A segunda fase só se dará 7 anos após o arrebatamento da igreja, época em que o Senhor voltará e pisará com seus pés a terra e iniciará o seu retorno, o seu reino físico terreno, o seu reino milenar, reinando desde Israel, e onde, naquela segunda vinda, julgará as nações. Pessoalmente, sou um felizardo, porque desde a minha infância ouço os pastores e os mais variados pregadores falando sobre a vinda gloriosa do Senhor. Desde o meu tempo de menino, tenho ouvido mensagens a esse respeito. E para aquele evento, para o evento da vinda do Senhor Jesus, eu, pessoalmente, procuro me preparar. Mas naqueles idos da minha infância, naquele tempo da minha juventude, pouco se falava em arrebatamento. Então o evento escatológico era praticamente ignorado pelos crentes. A expressão mais usual, conhecida na época, era a volta de Cristo. Alguns pregadores mais eruditos, a ela se referia como o advento de Cristo. Ninguém se preocupava em detalhar os acontecimentos escatológicos e tinha-se a impressão de que tão logo Jesus viesse, levaria os crentes para os céus e a seguir se deflagraria o juízo final com a punição de todo homem e mulher ímpios e não salvos. Com o incremento dos estudos bíblicos com foco na escatologia, porém, o vocábulo arrebatamento passou a ser usado e analisado com mais frequência, e hoje o termo é conhecido e repetido no meio evangélico e é um evento aguardado por todo servo fiel ao Senhor Jesus Cristo. A palavra arrebatamento, no contexto escatológico cristão, é precedente do verbo grego harpazo, que significa retirar
secretamente, retirar com rapidez, de forma inesperável, de forma invisível. O arrebatamento, escatologicamente interpretado, será a retirada inesperada da Igreja de Cristo, formada pelos salvos fiéis, que será levada deste mundo pelo Senhor Jesus para as regiões celestiais, por Ele, por Jesus, preparado para nós, desde a fundação do universo, como Ele diz lá em João 14, de 1 a 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu vou diria, mas e ainda iria, e vos prepararia lugar. Mas ele disse, já há lugar preparado para vocês. Leia lá o texto do Evangelho de João 14, versículos de 1 a 3. Paulo descreve aos crentes em Corinto e aos de Tessalônica que no traslado da igreja do Senhor, constituída por servos fiéis, observem que eu sempre repriso essa informação, servos fiéis. Os nossos corpos serão instantaneamente transformados pelo poder do Espírito Santo, constituindo-se aquele evento num dos maiores milagres de todos os tempos, ultrapassando todos os mistérios históricos precedentes, mostrando-se um episódio sem explicação lógica, sem explicação científica. Ninguém conseguirá explicar, excusando-se a ação de Deus, aquele episódio. A ressurreição dos mortos, que a terra devolverá, desde os mortos lá no Velho Testamento, os mortos de todos os tempos, que morreram garantidos na salvação, ou porque creram no Senhor Jesus, ou porque creram e esperaram a vinda do Senhor Jesus. Mas vamos para a conclusão, porque este assunto ele continua na próxima semana, como temos continuado hoje o que começamos na semana passada. A Bíblia, que é a palavra de Deus, o livro profético, que nos informa como aviso os episódios escatológicos por vir, é clara, não admitindo especulações. O arrebatamento acontecerá, está por acontecer a qualquer momento e, portanto, devemos para ele estarmos preparados para o arrebatamento. Vigiemos, pois, irmãos, para que aquele momento não nos surpreenda. Uma das bem-aventuranças do Apocalipse diz: bem-aventurado é aquele que vigia e guarda a sua santidade. Apocalipse 16, 15. O arrebatamento é, pois, um evento previsto, mas que acontecerá de forma inesperada, podendo, portanto, acontecer a qualquer instante dentro dos próximos segundos. Muitos crentes serão apanhados de surpresa naquele dia. É o que se deduz dos textos de avisos bíblicos. Serão surpreendidos por não terem permanecido vigilantes e, espiritualmente falando, se descuidavam da vida. E assim serão surpreendidos em seus comprometimentos com o pecado, seus envolvimentos com os prazeres mundanos, com os deleites prazerosos da carne. E naquele dia se sentirão envergonhados perante o Senhor e sendo deixados para trás. Amado em Cristo, vigiem. Mantenham-se espiritualmente alertas. O Senhor proximamente ordenará o toque da trombeta. E quando isso ocorrer,
o povo de Deus, espiritualmente preparado e escolhido, será arrebatado. Não sabemos o dia, a hora, o momento em que o arrebatamento da igreja ocorrerá. Mas podemos estar preparados para aquele momento. E aí uma pergunta que eu faço direta ao seu coração nessa oportunidade. Se o arrebatamento acontecer hoje, nos próximos minutos, você está pronto? Para finalizar, quero destacar que tanto precisamos estar prontos para o arrebatamento, quanto para a nossa morte, que também, como todo mundo sabe com perfeição, pode acontecer a qualquer momento. Eu estou gravando aqui na igreja, posso não voltar para casa, infartar, sofrer um acidente, partir para a eternidade. Terá cessado o meu tempo de preparo para o arrebatamento. Se morri preparado para ser arrebatado, serei arrebatado. Se morri despreparado para o arrebatamento, não serei arrebatado e ficarei para trás. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto e creio que na próxima semana eu estarei falando sobre a volta do Senhor, a situação do milênio, e vamos explicar melhor esses acontecimentos, esses detalhes aí relacionados à volta do Senhor, que inclui arrebatamento, juízo das nações e o milênio de Cristo na terra e o julgamento do trono branco. Que Deus abençoe você, que Deus te abençoe, amigo querido. Se estou falando a alguém que desconhecia essas verdades, que ficou interessado, entre em contato conosco aí pela nossa mídia, ou ligue nosso telefone do Rio de Janeiro, 021 2447 0313. Diga que ouviu o programa, diz que ouviu o estudo, que ficou interessado em saber detalhes, e eu estarei à sua disposição para abençoar com mais informação. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo estudo dessa oportunidade. E seja qual for o tempo que esse querido ouvira essa mensagem, esteja abençoando aquele coração, Senhor. E se alguém me ouviu nessa oportunidade e ainda não recebeu o Senhor como Salvador e não se garantiu para o arrebatamento, ele possa se interessar bastante, Senhor, para ser ajudado e orientado para se preparar para aquele grande e glorioso momento, o momento do nosso encontro nos ares. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos os meus ouvintes e sobre a nossa congregação, desde agora e para sempre. Amém. Oi pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Esdras. Esdras foi aquele líder, sacerdote, escriba que Deus levantou para retornar, comandar o retorno do povo judeu do exílio babilônico para Jerusalém. E esse livro ele vai narrar justamente esse momento da restauração, quando o rei persa permite, pela mão de Deus, que o povo retorne, e não só para reconstruir o templo, para o retorno da sua terra natal, a devolução dos utensílios da casa do Senhor que tinham sido roubados pelo rei Nabucodonosor, mas significava principalmente a restauração do povo de Israel na sua aliança com Deus, o retorno para a presença de Deus. E é interessante destacar que nem todos os judeus quiseram voltar, ficaram lá no conforto da Babilônia, e Esdras enfrentou ali conflitos com aqueles que ele teve que comandar. Não foi uma tarefa fácil, ele precisa entrar num processo de confissão de pecado junto com aquele povo, de arrependimento, para que essa aliança pudesse ser
restaurada, e ele divide essa tarefa ali com os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, que essa leitura possa edificar a sua vida, né? Porque todos nós, na nossa caminhada cristã, nós precisamos restaurar, né, a nossa aliança com Deus constantemente. Que Deus abençoe a sua leitura.